Fizeram macumba pra mim. Macumba. Sim, botaram meu nome na encruzilhada, na farofa, na boca do sapo. Ai, meu Deus. Acabaram com o meu casamento, acredita? Não é porque eu não dava atenção, que eu me esquecia do dia do aniversário, que eu não valorizava. Não, foi porque fizeram macumba. Com certeza foi a minha sogra. Aquela velha é macumbeira. Fizeram macumba pra eu perder o emprego. Eu tô desempregado. Não é porque eu me atrasava todos os dias, que eu não cumpria minhas metas, que eu tratava mal todos os funcionários e todos os clientes. Não, é porque fizeram macumba. Com certeza, esses macumbeiros são fogo. Salve o dia de hoje, dia de mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Ferreira e hoje nós vamos trazer um tema aí bem polêmico e também bem popular dentro desses meios espiritualistas, né? Que é o famoso fizeram macumba para mim. Esse tema é um tema bem polêmico, espero não perder nenhum seguidor. Lembrando sempre, eu falo isso em todos os vídeos, mas é sempre bom reforçar. Esta é a minha opinião, a minha forma de enxergar as coisas. Se o seu dirigente espiritual, se o seu pai de santo, sua mãe de santo pensar diferente, ele está certo e eu estou errado. Quando a gente circula por esse meio espiritualista, é muito comum que a gente comece a atribuir causas espirituais para tudo. Quando a gente fica doente, quando a gente perde o emprego, quando a gente, quando acontece alguma coisa negativa na nossa vida, é muito comum nós associarmos isto a algum sinal divino, alguma mensagem. Será que os meus guias querem me dizer alguma coisa? Que mensagem tem por trás dessa situação? Porém, a gente não deve esquecer que nós vivemos num mundo material e que muitas vezes as coisas que nos acontecem são apenas coisas materiais. Por exemplo, eu posso ter uma baixa na minha imunidade e isso faz com que eu passe por um período de tempo onde eu estou sempre doente. Isso não significa que seja uma demanda, isso não significa que seja algum trabalho que fizeram para mim. A gente precisa lembrar que a nossa vida ela é feita de altos e baixos e está tudo certo. Vai ter épocas que vai estar tudo bem, tudo em equilíbrio, e vai ter épocas que nós vamos estar lá embaixo. Para quê? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, se fortalecer e amadurecer. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala nessa questão do fizeram alguma coisa para nós. Quem foi que nos disse essa informação? Quem passou essa informação para mim? Se essa informação ela foi transmitida por um guia, por um mentor espiritual, essa questão ela precisa ser resolvida no mesmo terreiro onde essa informação foi transmitida. Porque raciocina comigo, que sentido faria um guia espiritual, um caboclo, um preto velho, um exu que seja, te dizer, fizeram macumba para ti, tem um trabalho feito para ti? Não faz muito sentido. Se esse guia, se esse mentor está te dizendo isto, que aconteceu tal coisa, ele mesmo vai desfazer o que foi feito. Ao longo do meu trabalho em terreiros de Umbanda, geralmente o que eu vejo é que existe muitas vezes um trabalho feito e aquele guia ele já desfaz aquilo ali, já desmancha, já encaminha o que tem que ser encaminhado e o consulente, que é a pessoa que está consultando, nem ficou sabendo de nada. A gente precisa entender que se eu fui até um terreiro de Umbanda, se eu fui até uma casa kardecista que seja, e lá me foi orientado que existe um trabalho feito, é obrigação daquele guia ou é obrigação daquela casa desfazer o que foi feito, e caso eles não possam desfazer, eles não consigam desfazer, encaminhar para quem saiba. Mas o que eu mais percebo, o que eu mais encontro é a segunda situação, onde ninguém me disse nada, eu acho que foi feito. Por que eu acho que foi feito? Porque o meu casamento estava indo muito bem e do nada meu casamento desandou e acabou. Eu estava trabalhando, eu estava bem no meu trabalho e do nada eu fui despedido.
Então eu tenho uma tendência a achar que existe uma força exterior a mim que possa estar influenciando nesse problema. Quando ninguém me diz com certeza que existe um trabalho feito, que fizeram uma macumba, seja lá o nome que vocês querem dar, quando ninguém me fala isso, eu começo a pensar ou desconfiar que isso exista, eu tenho que tomar muito cuidado, porque existe uma tendência natural a eu terceirizar a minha culpa. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender que para toda ação existe uma reação. Inclusive, a falta de ação também vai me gerar um retorno. Então, eu vejo muitas pessoas que passam meses, anos reclamando do seu emprego, meses, anos reclamando do seu relacionamento, que as coisas não estão bem, já não era mais como era antes, que estão se desentendendo. Mas o que acontece? Existe aquela zona de conforto. Não está do jeito que eu queria, mas é o que eu tenho. O trabalho é a mesma coisa. Não estou ganhando o que eu queria, não sou valorizado como eu gostaria, mas está confortável. Antes eu aceitar esses problemas do que ter a coragem de mudar. Então o que acontece? Vai chegar um momento onde essas reclamações e esses problemas vão chegar num ponto onde não tem mais para onde ir. E aí o relacionamento acaba, e aí o trabalho se perde. E existem vários outros fatores que podem influenciar, por exemplo, na perda de um emprego. Situação econômica do país, algum candidato à vaga que tem um currículo melhor do que o meu, tem mais experiência naquela área do que eu. Então existem vários fatores reais que influenciam nisso tudo. Por que eu não posso ser responsável pelo bom andamento do meu trabalho, do meu casamento, da minha vida? Se o meu casamento não está como eu gostaria que ele estivesse, está nas minhas mãos modificar isso. Se eu quero permanecer com aquela pessoa, eu vou ter que lutar por aquela pessoa. Eu vou ter que melhorar os pontos que não estão tão bem para que esse relacionamento se mantenha o máximo de tempo possível. Se eu não estou sendo reconhecido no meu trabalho, então está na hora de eu me auto-observar e perceber como eu posso melhorar o meu trabalho. Me qualificar, fazendo mais cursos, buscando orientação com quem está ali há mais tempo, que possa me ajudar a colher mais bons frutos do meu trabalho. Nem sempre o que acontece na nossa volta é algum sinal. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Segunda questão é a questão dos obsessores. Isso também é uma coisa que eu ouço muito, Com certeza eu tenho algum obsessor do meu lado, Porque eu sinto uma energia negativa, porque eu tenho alguns impulsos que não pode ser meu. Mas por que não? Nós somos matéria e muitas vezes nós temos vícios. E nós temos vícios que muitas vezes nós não nos damos conta. Muitas vezes é necessário alguém de fora nos dizer que nós temos maus hábitos, uma má alimentação, que nós estamos exagerando na bebida, que nós estamos exagerando na fofoca, que nós estamos exagerando no pensamento negativo. O que é legal a gente entender neste ponto aqui? Existem obsessores? Existe. Existem espíritos que nos influenciam negativamente? Existe. Esses espíritos foram pagos por um terceiro para influenciar a minha vida? Pode ser que sim, mas muitas vezes não. O que a gente precisa entender? Nós nos afinizamos com a espiritualidade de acordo com a nossa vibração. Existe um ditado dentro desse meio espiritualista que fala que se a nossa vibração estiver elevada, não existe macumba que nos pega. Essa frase, ela tem a sua verdade. Se a minha vibração estiver elevada, eu não estou na mesma vibração de obsessores, de espíritos negativos que possam me influenciar. Óbvio que se o trabalho for um trabalho muito bem feito, ele vai atingir pessoas boas e pessoas espiritualizadas. Isso sim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas na grande maioria dos casos, se a minha vibração estiver alta, eu apenas consigo entrar em contato com espíritos que têm uma vibração mais alta. O meu caboclo, o meu preto velho, o meu Exu, por exemplo, se comunica comigo o tempo todo. Mas eu preciso estar na mesma frequência vibratória que eles para que eu possa ouvir isso.
Da mesma forma, se a minha vibração estiver baixa, eu só vou conseguir me comunicar ou ser influenciado por espíritos que tenham essa vibração mais baixa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito negativa, se eu sou uma pessoa que me culpo por tudo, que eu sempre olho as coisas pelo pior lado possível, se eu estou sempre xingando mentalmente as pessoas, se eu estou sempre pensando em doença, se eu estou sempre pensando no pior, ou se eu tenho vícios de bebida, de cigarro, de outros tipos de droga, pornografia, sexo, tudo que é exagerado, tudo que é a mais, tudo que é demais, eu vou acabar atraindo espíritos que também eram viciados nas mesmas coisas, que vão se aproximar de mim. Então, muitos dos obsessores que nos acompanham são atraídos vibracionalmente por mim mesmo. É a minha vibração que se conecta com esses espíritos. Então, muitas vezes a gente vai até um terreiro de Umbanda, a gente se descarrega, a gente se limpa, mas de nada vai adiantar eu me limpar se quando eu saio do terreiro, eu volto novamente a alimentar esses vícios, esses pensamentos negativos, essa visão derrotista de mim mesmo, alimentando a depressão, alimentando a tristeza, alimentando o ódio, a inveja, enfim. É como se vocês tomassem um banho em casa e saíssem da casa de vocês e pulassem na lama novamente. Não adianta nada ter tomado banho. Então, para que esse trabalho de limpeza que acontece no terreiro ele seja realmente eficaz, eu tenho que observar os meus pensamentos e a minha vibração. Se eu tenho ou se eu não tenho vícios e coisas que podem atrair espíritos obsessores para perto de mim. E vamos então a uma terceira opção. A terceira opção é se alguém realmente fez um trabalho para mim. Bom, o que eu tenho que pensar aqui? Primeira coisa, às vezes a ligação que acontece com quem faz um trabalho pra gente, ela é mais emocional do que real. O que isso significa? Raciocina comigo assim, lembra que eu falei da vibração, né? Eu sou um cara espiritualizado, né? Eu tenho sempre minha vibração alta, sou uma pessoa do bem, eu não tenho vícios. Óbvio que todos nós temos coisas para melhorar, mas eu ainda consigo manter uma vibração alta pelo menos a maior parte do tempo. Agora, alguém chega para mim e fala para mim assim: eu vou colocar teu nome na encruzilhada, eu vou acabar com a tua vida, eu vou chamar não sei quem para ferrar com a tua vida. Aí eu abro a minha porta de manhã, olho para minha calçada e tem lá um alguidar cheio de farofa, tem uma galinha ali, tem uma vela preta com meu nome escrito, né? Ou tem um papelzinho com meu nome, o nome da minha família. O que vai acontecer? Eu vou ficar com medo e isso vai me atingir emocionalmente. Mesmo que aquele trabalho tenha sido feito e provavelmente aquele trabalho nem me atinja porque a minha vibração está lá em cima, mas o objetivo daquele trabalho foi me assustar e baixar minha vibração. Onde eu me assusto e baixo minha vibração, eu baixo também as minhas defesas. Aí fica mais fácil de eu ser atingido. O que a gente tem que entender? Um trabalho que seja realmente efetivo, que vá realmente me atingir de verdade, independente da minha vibração, ele custa caro. Existe quem faça, afinal, se não tivesse quem procurasse, também não ia ter quem faça, né? Mas custa caro. Quando eu falo caro, é 10, 12, 15 mil por um trabalho. E convenhamos, né? Não sei vocês aí, mas eu não estou valendo nem o preço da vela. É me achar muito um alecrim dourado, pensar que alguém vai querer pagar 15 mil para ferrar com a minha vida. Que alguém vai pagar 10 mil porque tem inveja de mim. Né? Então a gente tem que se colocar um pouquinho no nosso lugar. Não estou dizendo que nós não devamos nos valorizar, não é isso. Mas para pensar, é óbvio que se tem quem faça, que cobra esse valor, é porque tem quem pague. Mas será que tu aí que está me assistindo é tão ruim assim a ponto de merecer que alguém pague 10, 15 mil reais para prejudicar a tua vida? Será que tu é tão errado assim, tu é tão ruim assim, a ponto de merecer esse tipo de coisa? Esses
pais e mães de santo de poste, que faz ali aquela amarração, que oferece acabar com os inimigos, essas coisas, cobram baratinho muitas vezes para fazer, não sabem fazer direito. E só vai atingir aquelas pessoas que já têm uma vibração baixa. É isso que eu quero que fique claro na cabecinha de vocês. Não precisa alguém fazer um trabalho para me prejudicar, porque muitas vezes eu mesmo me prejudico. Porque se eu baixo a minha vibração, eu estou atraindo obsessores, energias densas que vão me ferrar sem necessariamente depender de uma terceira pessoa para fazer isso. Agora, pode existir a última opção, a última hipótese, que essa ligação não é apenas emocional, essa ligação ela é real. O que isso significa? Significa que alguém realmente se propôs a pagar por um trabalho para ferrar com a tua vida. Tá ali como última opção. Então o que eu faço numa situação como essa? Volta lá para a primeira opção, né? Procura um terreiro de Umbanda, conversa lá com um guia que vai te orientar, que vai desfazer esse trabalho ou vai te explicar o que tu precisa fazer para que esse trabalho seja desmanchado. Então, se essa ligação ela realmente for confirmada e ela for real, a única forma de desfazer é procurando um terreiro de Umbanda sério que vai te orientar como desfazer, como resolver esse problema. Todo mundo está propenso a ficar doente, todo mundo está propenso a acabar com o relacionamento, a ser despedido, enfim, né? Problemas todo mundo tem. Né? Não é à toa que os kardecistas falam que nós vivemos num planeta de provas e expiações, porque muitas das coisas acontecem na nossa vida para nos tirar de uma zona de conforto e nos colocar no nosso caminho real. Se estiver numa situação boa, confortável, eu não vou correr atrás para eu evoluir. Então até um tropeço numa pedra muitas vezes é importante para acelerar a nossa caminhada. Então pensa um pouquinho sobre isso. Se as coisas começaram a dar errado na tua vida demais, assim, é um problema atrás do outro, para um pouquinho, medita e veja se não está na hora de olhar outros caminhos, de mudar algumas coisas na tua vida, né? Porque às vezes esses problemas começam a aparecer constantemente para nos tirar dessa zona de conforto e nos colocar num caminho real. Que caminho é esse? Um caminho que tem a ver com a nossa missão aqui na Terra, né? Com os nossos objetivos aqui na Terra. Infelizmente, nós não estamos aqui a passeio. Todos nós temos uma missão. E qual é essa missão? Com o tempo, a espiritualidade vai nos colocar neste caminho certo. Mas para isso, nós precisamos cair algumas vezes. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Lembre-se de curtir esse vídeo, lembrem-se de compartilhar com os amigos umbandistas que vocês conhecem, para que esses vídeos de estudo de Umbanda cheguem a mais pessoas. Obviamente não se esqueçam de se inscrever no canal e também eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem quer ser o nosso apoiador e participar de um grupo no Telegram comigo, onde eu coloco mais informações todos os dias. Qualquer dúvida, coloque a pergunta aqui nos comentários, que a sua pergunta pode ser o tema do próximo vídeo. Muito obrigado por mais um dia, beijo, axé!